A Bíblia deixa claro, irmãos, que o diabo ele já é derrotado. E quando você fala no mundo espiritual, e no mundo espiritual Satanás ele interfere sim, ele mexe, ele influencia. E o mais interessante é que se Deus quisesse, ele poderia ter já enfiado o pé no Satanás, é verdade ou não é? E ter dado um fim nele. Poderia ou não poderia? Sim ou não? Poderia. Eu até acho, o mundo seria bem melhor se o diabo não existisse mais. Se Deus já tivesse sumido com Satanás. Mas aí você começa a pensar, Deus poderia livrar todo mundo, não é? Tira Satanás desse mundo e salva todos. Mas você já imaginou como é que seria o reino dos céus? No reino dos céus teria batedor de carteira, não é? Teria gente magoado, revoltado, trapaceiro. Teria ou não teria? Haveria todo tipo de gente. Então, mais ou menos, o céu seria igual aqui. Haveria monstros espirituais. Amém? Haveria pessoas ali salvos por toda a eternidade, mas que não praticariam, não teria nada parecido com Deus. Pastor, mas Deus não poderia separar quem é dele e quem não é? E a única forma de separar e de Deus honrar e trabalhar com aqueles que é dele, é quando essa pessoa ela manifesta uma diferença. Ele mostra essa diferença. E no 3,18 a palavra diz assim, ó, então voltareis e vereis. Vereis o que, igreja? A diferença entre o justo e o quê? E o ímpio. Então diga comigo, haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Então aqui ele está dizendo que Deus, ele deixa claro, que ele não quer que as pessoas sejam salvas à força, mas Deus quer que as pessoas manifestem por elas mesmas, pela vontade delas, essa diferença. Amém? E conforme uma pessoa ela mostra essa diferença, Deus também mostra uma diferença para nós. Então você vê ali, ele diz que haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aonde está essa diferença, por exemplo? Não é possível que Deus vai tratar quem serve Ele da mesma maneira que quem não serve. Concorda comigo? Seria injusto, não seria? Seria ou não? Imagina um funcionário numa empresa. Um trabalha, o outro não trabalha. Um chega no horário, o outro sempre chega atrasado. Vai ser tratado da mesma maneira? Sim ou não? Não. Seria injusto. Concorda comigo? E o pior não é isso. O pior é que aqueles que chegam no horário, de repente começam a atrasar, porque ele vê que é da mesma forma, não tem diferença. Não é verdade? Vai estragando os outros. Não é assim que acontece? Então, com Deus não é diferente. Com Deus também há essa diferença. Então, Deus, ele vai retornar nas nossas vidas a mesma coisa. Ele vai fazer haver uma diferença na sua vida quando você serve Ele de verdade. E quando também existe uma pessoa que é justa e uma que é ímpia, Deus vai mostrar da parte dele ali como que ele trata cada um. Amém? O justo, ele vai honrar. Ele até fala, o justo viverá do quê? Da fé. Amém, igreja? Já o ímpio, a Bíblia diz que ele vai secar como a folha de alface, quando ela é cortada e colocada no sol. Então, rapidamente, o ímpio vai ser desarraigado da terra, ou seja, vai ser destruído. Então, ele está dizendo ali que vai haver essa diferença, e toda essa diferença tem que começar através de nós, na nossa maneira de ser, de agir. E toda vez que alguém se torna ali uma pessoa de Deus, começa a aparecer ali na vida dela uma diferença de quando ela era de Deus e de quando ela não é. Começa a haver uma diferença na vida dela de quando ela era ímpia e agora como ela é uma pessoa justa. Amém? E aí eu te pergunto hoje, olhando para você mesmo, respondendo só para você, tem tido diferença de quando você não conhecia Deus para hoje? O quanto mudou a sua vida? Como que você lida hoje com algumas situações da sua vida? Como que você é no teu dia a dia? Pastor, a minha vida hoje ela é diferente. Vivíamos num mundo caído, como eu sempre falo, um mundo pecaminoso, mas o dia que eu conheci a Jesus, eu comecei a viver uma vida
totalmente diferente. Não é assim? Você passou a agir diferente. Automaticamente, você estando vivendo no meio de pessoas que ainda não se converteram, a tua vida ela vai se destacar. Vai ou não vai? Porque se você vê alguma coisa que não é seu, você não pega. Mas não pega por quê? Porque você é uma pessoa honesta. Você vive a palavra de Deus. Amém? O mundo todo, ele tem uma forma desonesta de agir. Eu não vou agir como o mundo age. Porque eu não faço parte desse mundo. Eu sou parte do povo de Deus. Então eu tenho que manifestar essa diferença. A Bíblia até diz que a criação, ela espera ardentemente a manifestação dos filhos da luz. Ou seja, aqueles que estão perdidos, eles dependem também de um testemunho de vida da nossa parte, para que um dia eles também possam se converter e andar com Deus. Diga graças a Deus. Então, através do meu testemunho, outras pessoas vão se converter, outras pessoas vão praticar aquilo que é certo e outras pessoas vão passar a fazer aquilo que a palavra diz. Amém? Porque vão olhar para mim e vão ver na minha vida essa diferença. E aí um exemplo dentro da própria Bíblia Sagrada, irmãos, está lá em livro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Esther 3, 8. Amém? Algumas vezes nós pensamos assim, pastor, mas como é que eu vou ser diferente nesse mundo que eu vivo? Eu trabalho no meio de gente em pecado, eu lido com pessoas desonestas, eu convivo no meio de pessoas que não querem nem saber daquilo que é justo, daquilo que é certo. É verdade ou não é? De vez em quando as pessoas até falam de político, não é assim? Mas você já reparou que o político ele é alguém que saiu do meio do povo também, é ou não é? E quando o político ele é eleito, tem um monte de gente do povo que vai lá tentar fazer alguma maracutaia junto, né? Tentar conseguir alguma coisa também. Acontece isso ou não acontece? Aí depois a pessoa fala que o político é desonesto. Mas aí você vê, o povo em si também, no geral, ele também é desonesto. É verdade ou não é? Às vezes começa tudo nas nossas vidas. Não é verdade? Posso ler? Ramã disse ao rei Assuero. Presta atenção no que esse homem disse. O Ramã, ele é um dos homens dos principais do reino de Assuero. E a Bíblia diz que ele começou a pegar uma birra do Mardoqueu, e por causa de Mardoqueu ele começou a observar toda a turma, todo o povo de Israel que estava ali no meio deles. E ele começou a meio que pegar no pé de todos os judeus que havia ali. Tudo começa com Mardoqueu. E aí ele diz para o rei Assuero assim, ó, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis, o que é igreja? São diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis de quem? Do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Ou seja, o Ramã chega para o rei Assuero e fala, rei, no meio de todas as províncias tuas, espalhadas, sabe? Não era um povo que vivia em um lugar diferente. Ele fala para ele de um povo que estava espalhado. Vamos imaginar que fosse igual ao estado do Paraná. Havia um pouco ali em Bandeirantes, um pouco em Santo Antônio da Platina, um pouco em Jacarezinho, amém? Um pouco ali em Ourinhos, ali na divisa. E ele dizia assim, existe espalhado por todas as províncias um povo, não é? Entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis, de todas as leis do povo. E que não cumpre as leis do rei, ou seja, era um povo, um reino idólatra, um reino pagão. E aquele povo que estava espalhado, apesar de estar vivendo no meio daquele povão lá, eles eram diferentes, ou seja, a vida deles se destacavam em relação à vida de outras pessoas. Assim também tem que ser a gente. Você pode trabalhar num lugar, você pode viver numa casa, você pode estar morando numa cidade, num bairro, onde todo mundo ali
tem um hábito errado, tem um hábito pagão, tem um hábito idólatra, aonde todo mundo ali, de alguma forma, dá um jeitinho brasileiro para resolver uma situação, e eu posso ser, no meio de todo aquele povo, uma diferença, amém? Aquele povo, eles eram tão fiéis a Deus, que quando olhava para eles, no meio daquele povo, eles notavam, em cada província, que havia um povo que era diferente, era um povo leal, como Mardoqueu. Assim também o Senhor Deus espera de nós. Deus não quer salvar só por salvar. Ele quer tirar, Ele quer cuidar daquelas pessoas que mostram para Ele uma diferença. Aquelas pessoas que demonstram para Deus que a vida dela realmente é uma vida diferente de todos os povos. Pastor, todo mundo quando pega um troco errado, ele não devolve. Aprenda a devolver. Eu me lembro, irmãos, quando eu era pastor de Osasco, do Rochidale em Osasco. Eu me lembro naquele tempo não era igual hoje. Hoje tem Pix, tem um monte de forma de você, tem canais de internet para você restituir. Mas eu me lembro que num dos pedágios que tinha aqui no estado do Paraná, eu passei e a moça numa madrugada me devolveu um troco errado. Me deu um troco errado. Quando chegou no outro pedágio, que é um atrás do outro aqui, não, irmãos, Paraná tem pedágio pra caramba. Eu me lembro que eu peguei, olhei, na hora que fui mexer no dinheiro, estava errado. E a diferença era um pouquinho até alta. Irmão, eu retornei essa viagem, voltei lá novamente para devolver. Pensando depois, eu falei, puxa vida, ficou muito mais caro para mim, não é? Do que a situação para ela. É verdade. Eu acho que se eu fizer as contas, se fosse hoje que a gasolina está então, ia ficar até muito mais caro, amém? O troco eu tinha que devolver do que eu seguir viagem. Só que naquele dia eu fiquei pensando, durante eu percebi que o dinheiro estava errado. Se eu abro uma porta para Satanás entrar na minha vida, quem garante que o diabo não vai tocar naquilo que eu tenho? É verdade ou não é? Você pega um troco aqui de 10 reais de alguém aqui, você fala, puxa vida, fiquei no lucro. Ali na frente você pode perder 100, 200, 1000 e vou mais longe. Às vezes você perde até a tua vida por causa daquilo ali. Às vezes Satanás coloca até um acidente no teu caminho e ele destrói tudo. E aí nós dizemos, mas por que Deus não guardou ele? Porque não havia essa diferença na vida das pessoas. Então aquele dia eu quis voltar por isso. Eu não queria seguir viagem sabendo que alguma coisa estava errado na minha vida. Não que eu seja um exemplo a todo mundo, não. Mas estou mostrando algo que é bom a gente aprender a fazer. Hoje eu sempre, quando passo num pedágio, já confiro logo para não ficar um prejuízo. Mas talvez existe coisas no teu dia a dia, situações que é muito comum, não é? Às vezes até no material que você trabalha, a pessoa compra um, às vezes usa um outro, às vezes numa coisa que você faz, ali na hora de fazer não é com a mesma qualidade, e ali a gente vai perdendo, ali a gente vai agindo igual todo mundo age. É verdade ou não é? Ali as pessoas trapaceiam. Você já viu casamento? Casamento é quase sempre assim. Você vai lá, você compra um casamento, eu vejo as pessoas, todo mundo reclama. É verdade ou não é? Quando eles vão fazer naquele dia do casamento da pessoa, você vê a noiva chateada, você vê a família da noiva ali brigando, porque não era daquele jeito, não era o tipo de flor, a comida não era aquela comida. Aí depois, pastor, depois quem que vai reclamar depois? Aí já passou. Mas é desonesto. Então, às vezes, em pequenas situações, em pequenas atitudes que as pessoas criam, às vezes elas deixam de mostrar a Deus essa diferença. O ímpio, ao olhar para a vida daquele povo, ele falou, existe espalhado um povo diferente de todos os povos. Irmão, seja onde você trabalha essa diferença de Deus, seja naquilo que você faz, naquele ofício que você tem, seja diferente de todo mundo. Pastor, mas se eu for fazer igual diferente, eu não vou para frente. Claro que vai. E você vai para frente pela bênção de Deus. Você vai para frente porque você tem um Deus que é poderoso e te honra. Amém? E ali a justiça de Deus vai se manifestar na sua vida. Nunca vá seguir o que todo mundo faz. Deus, ele espera em nossas vidas
que essa diferença seja manifesta. Diga graças a Deus. E o que eu ganho com isso, pastor? Em mostrar essa diferença, em fazer essa diferença. Olha uma promessa de Deus que Ele tem para nós. Salmos 91, versículo 14. Salmos 91, versículo 14. Eu vou ler ali, não vou te explicar aqui o porquê amar, mas a Bíblia diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém, igreja? Qualquer que guarda a palavra de Deus, ela está declarando para Deus, com a vida dela, com as atitudes dela, que ela ama a Deus. Aquele que ama o Senhor, ele guarda o mandamento. Mas guarda, pastor? Claro que guarda. Amém? E como que eu sei se alguém não ama a Deus? Ela despreza os mandamentos do Senhor. Essa pessoa não tem amor. A palavra que diz, não é o pastor Hércules que está falando. Amém? Graças a Deus. Diz assim, ó, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o quê? O livrarei e pô-lo-ei aonde? Em alto retiro, ou seja, Deus te livra da miséria, do desemprego, da fome, da peste, do incidente, do acidente. Se Deus me livrar de tudo isso, eu vou prosperar. Amém? Me livra do prejuízo e me colocará num alto retiro, porque conheceu o meu nome. 15. E ele me invocará, e eu lhe responderei. E olha só o que ele diz depois. E estarei com ele aonde? Na angústia. E dela o retirarei e o glorificarei. Então ele está prometendo aqui, que porque eu mostrei a ele uma diferença, porque eu servi de verdade, eu vou invocar ele vai responder, e durante qualquer momento difícil, da angústia, e aí eu poderia pegar o Salmo 23 lá, que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz que é mesmo ali as mãos de Deus, o cajado, amém? Ele iria me consolar, ou seja, ele ia me sustentar. A Bíblia fala no Salmo 37, 23, que os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, amém? E no caminho dele o Senhor se compraz, ou seja, quando há uma diferença na minha vida, a diferença de Deus também, ela se manifesta através de mim. Ou seja, eu honrei a Deus, Deus vai me honrar. Pastor, eu fui fiel a Deus, Deus vai ser fiel a mim. Amém? Pastor, eu segui o Senhor de longe, Ele vai me seguir, Ele vai me acompanhar de longe também. Amém? Ele diz que eu me aproximo dEle, Ele se aproxima de mim. Eu me distancio de Deus, Deus se distancia também. Ou seja, se houver uma diferença da minha parte, vai haver uma diferença também da parte do Senhor. Diga graças a Deus. Volta lá onde começamos, Malaquias 3,18. Malaquias 3, versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Coloca o 17 para mim. No 17 ele ainda confirma, ó, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim, como o quê? Joias. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Quando você tem teu filho te serve, você não abençoa a vida daquele filho? Sim ou não? Deus também falou que vai te abençoar da mesma maneira. Ele vai te poupar da mesma maneira que você pouparia um filho, aquele que é mais apegado, aquele que te serve. Deus falou que vai fazer a mesma coisa na sua vida. Amém?